O sino da escola secundária de Lisboa ecoou como um grito de guerra no pátio lotado. Sofia, com 15 anos recém-completos, encostou-se à parede, os olhos baixos fixos nos sapatos gastos, enquanto um grupo de rapazes do 12º ano se aproximava, rindo alto demais. Olha a filha dos dois pais. Deve ser confuso, não é? Quem é a mãe mesmo? A voz do líder, um miúdo alto chamado Tiago, cortava como lâmina. Sofia sentiu o peito apertar, o coração batendo descompassado. Porque tinha de ser ela a diferente. Porque o pai Miguel insistia em ser tão visível, tão... ele mesmo. Miguel observava tudo da entrada do portão, escondido atrás de um carro estacionado. Vinha buscá-la todos os dias desde que o bullying começara, há 2 semanas. Aos 42 anos, arquiteto bem-sucedido no centro de Lisboa, ele criava Sofia sozinho desde que a mãe biológica, uma amiga de longa data, decidira viajar pelo mundo após o nascimento. Mas não estava sozinho de verdade, tinha Pedro, o companheiro há 10 anos, que esperava em casa com o jantar pronto. 2 pais. Uma família que, para muitos naquela escola conservadora do bairro de Alvalade, ainda era um escândalo sussurrado. Naquele dia, Miguel não aguentou mais. Avançou pelo pátio, o casaco de lã voando ao vento outonal, e colocou-se entre Sofia e os rapazes. Basta. O que disseram à minha filha? A voz saiu firme, mas por dentro tremia. Lembrava-se da própria adolescência em Coimbra, dos olhares, das piadas, do medo de ser quem era. Não permitiria que Sofia passasse pelo mesmo inferno. Tiago recuou um passo, mas sorriu com desdém. Só estávamos a brincar, senhor. Não leva a mal. Os amigos riram nervosos. Sofia olhou para o pai, os olhos marejados de gratidão e vergonha misturadas. Pai, não precisas. Mas Miguel precisava. Naquela noite, em casa no apartamento com vista para o Tejo, contou tudo a Pedro. Sentados no sofá, com Sofia já no quarto a fazer os trabalhos, Pedro segurou-lhe a mão. Estás a fazer o certo, amor. Mas e se piorar? Esta escola. As pessoas falam. Pedro, professor de história numa escola privada, conhecia bem os corredores cheios de preconceitos velados. Portugal mudara muito desde a legalização do casamento gay, mas nas escolas, nas famílias tradicionais, o fantasma da diferença ainda assombrava. Miguel abraçou-o, sentindo o calor familiar que o ancorava há uma década. Não vou deixar que a magoem por nossa causa. Ela é tudo para mim. No dia seguinte, o diretor chamou Miguel à sala. Uma queixa dos pais de Tiago. Senhor Ferreira, compreendo a sua preocupação, mas confrontar alunos assim pode complicar as coisas. O diretor, um homem de meia idade com ar cansado, evitou olhar diretamente nos olhos de Miguel. Por trás das palavras educadas, Miguel sentiu o julgamento, uma família como a dele não era normal. Saiu dali furioso, o coração apertado por uma raiva antiga. Porque tinha de provar todos os dias que o seu amor era válido. Que Sofia merecia ser feliz. Sofia, por sua vez, lutava com demónios internos. Amava os pais, amava a forma como Pedro a tratava como filha verdadeira, cozinhando os pratos favoritos dela, ajudando nas lições de matemática. Mas na escola, as amigas sussurravam. 2 pais. É estranho, não é? Uma delas, Inês, defendera uma vez, mas depois afastara-se. Sofia sentia-se isolada, questionando-se, seria culpa dela? Do pai Miguel, que nunca escondera a relação? Ou de um mundo que ainda não aceitava plenamente? Miguel decidiu agir. Marcou uma reunião com os professores, expôs o bullying. Alguns apoiaram, outros calaram-se. Uma professora de português, Dona Ana, puxou à parte. Tenho um amigo que passou por algo parecido. Talvez possa ajudar. Miguel agradeceu, mas por dentro duvidava. Quem entenderia verdadeiramente? Os dias seguintes foram tensos. Sofia chegava a casa chorando, recusando-se a comer. Pedro tentava animá-la com histórias do passado, de como ele e Miguel se conheceram numa manifestação pelos direitos LGBT em Lisboa, anos atrás. O teu pai foi o mais corajoso que vi. Gritava slogans com uma paixão que me conquistou. Sofia sorria fracamente, mas o peso permanecia.
Então, numa tarde chuvosa, enquanto Miguel esperava Sofia à porta da escola, um homem aproximou-se. Alto, cabelos grisalhos precoces, olhos verdes que Miguel reconheceu imediatamente, apesar dos 25 anos passados. Miguel. És tu mesmo. A voz tremeu ligeiramente. Miguel congelou. João. O João da universidade em Coimbra, o amigo secreto, o primeiro beijo roubado numa noite de festa, o amor que nunca confessara plenamente por medo. O que fugira para o Brasil após a formatura, deixando um vazio que Miguel preenchera anos depois com Pedro. João. O que fazes aqui? As palavras saíram roucas. João sorriu triste. Voltei há pouco. Sou o novo professor de educação física nesta escola. Ouvi falar do que se passa com a tua filha. E vim oferecer ajuda. Os olhos dele brilhavam com algo mais que amizade antiga. Miguel sentiu o mundo girar. Um velho segredo, enterrado no fundo do coração, ameaçava ressurgir exatamente quando mais precisava de força. João estendeu a mão, mas Miguel hesitou antes de apertá-la. O toque foi elétrico, um eco de memórias que ele pensara esquecidas. Vem, vamos tomar um café. Preciso falar contigo. João apontou para uma pastelaria ali perto, no bairro de Alvalade. Miguel assentiu, o coração dividido entre curiosidade e culpa. Ligou rapidamente para Pedro. Vou demorar um pouco, um velho conhecido apareceu. Não mencionou o nome. Por quê? Por medo de que Pedro sentisse a verdade não dita. Sentados à mesa, com pastéis de nata fumegantes à frente, João começou. Casei no Brasil, tive uma filha. Mas divorciei-me há 2 anos. Voltei porque sentia falta disto. De Portugal. De ti, talvez. As palavras pairaram no ar, pesadas. Miguel engoliu em seco. João, eu tenho uma vida agora. O Pedro, a Sofia. Mas por dentro, uma tempestade. E se João tivesse ficado? E se aquele amor juvenil não tivesse sido interrompido pelo medo da sociedade dos anos 90? João baixou os olhos. Sei disso. Ouvi falar da tua família. Admiro-te, Miguel. Criar uma filha assim, abertamente. Eu nunca tive essa coragem. A voz dele tremia com arrependimento. Contou como no Brasil esconder a orientação, como o casamento fora uma tentativa de normalidade. A minha filha, a Laura, sofreu bullying por minha causa, indiretamente. Por isso sei o que a Sofia está a passar. Miguel sentiu uma conexão profunda, dolorosa. Partilhavam o mesmo fardo, o peso de serem gays numa sociedade que, mesmo progressiva, ainda julgava nos bastidores. Ajuda-me, então. Os miúdos não param. O Tiago é o pior. João assentiu. Como professor novo, posso intervir. Vou falar com eles na aula de educação física. Mostrar que a diversidade é força. Naquela noite, Miguel chegou a casa tarde. Pedro notou imediatamente a agitação nos olhos dele. Tudo bem. Miguel abraçou-o forte, demais. Sim, sou um velho amigo da universidade. Vai ajudar com o problema da Sofia. Pedro sorriu, confiante. Ótimo. Precisamos de aliados. Mas Miguel não dormiu. Deitado ao lado de Pedro, questionava-se, por que o regresso de João o abalava tanto. O amor por Pedro era sólido, construído em anos de lutas partilhadas. Mas João representava-o o caminho não tomado. Sofia, por sua vez, começou a notar mudanças. Na aula de educação física, João reuniu a turma. Hoje falamos de respeito. Imaginem crescer com 2 pais que se amam profundamente. Isso é coragem. Olhou diretamente para Tiago. Bullying por diferença é cobardia. Tiago corou, murmurou algo, mas calou-se. Após a aula, Sofia aproximou-se timidamente. Obrigada, professor. João sorriu. Teu pai é um homem incrível. Sempre foi. As semanas seguintes trouxeram alívio. O bullying diminuiu, graças às intervenções discretas de João. Sofia voltou a rir, a convidar Inês para casa. Pedro organizou um jantar para agradecer ao novo aliado.
Miguel hesitou, mas aceitou. A noite foi tensa para ele. Ver João à mesa, conversando com Pedro sobre história e arquitetura, despertou ciúmes inesperados. Pedro era o seu porto seguro, mas João olhava-o com uma intensidade que reacendia chamas antigas. Por dentro, Miguel lutava. Não posso trair o Pedro. Ele esteve comigo nos piores momentos, quando a família me rejeitou. Recordava a mãe, em Coimbra, chorando ao saber da orientação dele. Pedro fora o único a ficar. Mas João sussurrava dúvidas, e o nosso amor? Foi real. Sofia percebeu algo. Numa conversa com o pai Miguel, no passeio à beira-Tejo. O professor João. Conhece-te há muito. Miguel hesitou. Da universidade. Éramos amigos próximos. Sofia insistiu, intuitiva. Ele olha para ti de forma especial. Miguel negou, mas o coração acelerou. A filha, com a sua inocência perspicaz, tocara na ferida. Então, o conflito explodiu. Tiago, humilhado, espalhou rumores na escola. A filha do gay tem um professor gay a portuguesa. Que coincidência! Os pais de Tiago queixaram-se ao diretor, exigindo a demissão de João. Não queremos influências assim nas crianças. O preconceito, escondido, emergiu feroz. Miguel soube pela Sofia, que chegou a casa destruída. Pai, vão afastar o professor João por tua causa. A culpa consumiu Miguel. Correr ao encontro de João, no ginásio vazio após as aulas. Desculpa. Isto é por mim. João aproximou-se, os olhos brilhando. Não é culpa tua. É o medo deles. No impulso, João tocou o rosto de Miguel. Sempre te amei, sabes. Nunca deixei de pensar em ti. Miguel recuou, mas o desejo antigo queimava. Tenho o Pedro. A Sofia. Mas por dentro, e se escolhesse errado no passado? A tensão era insuportável, um vulcão prestes a erupir. A reunião no gabinete do diretor foi um campo de batalha. Pais indignados, o diretor hesitante, Miguel e João lado a lado. Pedro, avisado por Miguel, apareceu de surpresa, a mão no ombro do companheiro. Estamos aqui para defender a Sofia e o professor João. Bullying não é brincadeira. A voz de Pedro era calma, mas firme. Tiago baixou a cabeça, os pais murmuraram desculpas forçadas. O diretor prometeu medidas, mas João foi suspenso temporariamente, pendem investigação. Na saída, Pedro confrontou Miguel em privado. Sentes algo por ele? A pergunta direta, nascida de intuição. Miguel negou, mas as lágrimas traíram-no. É do passado, Pedro. Só isso. Pedro abraçou-o, mas por dentro doía. Confiava em Miguel, mas o regresso de João abalara as fundações. João, em casa temporária no Porto, ligou para Miguel. Preciso de ti. Vamos falar. Miguel foi, dizendo a Pedro que era para resolver o caso da escola. Encontraram-se num café à beira-mar, no Porto, onde João alugara um apartamento. Errei ao fugir anos atrás. O medo de ser gay em Portugal na altura destruiu-nos. João chorou. Miguel segurou-lhe a mão, o coração partido entre dois amores. Eu amo Pedro. Construímos uma família. Mas as palavras soavam ocas. O beijo que se seguiu foi inevitável, um eco de juventude. Miguel afastou-se, horrorizado consigo mesmo. Não posso. Fugiu, deixando João devastado. De volta a Lisboa, a culpa consumia-o. Sofia notou a distância. Pai, estás estranho. É por causa do professor. Miguel confessou parte, ele foi importante no passado. Sofia, madura além dos anos, disse, o amor é complicado. Mas o Pedro ama-te tanto. As palavras da filha doíam como verdade pura. Pedro descobriu o encontro através de uma mensagem não apagada. A discussão foi intensa, lágrimas, acusações. Pensava que éramos para sempre. Pedro gritou. Miguel implorou perdão. Foi um erro. O passado voltou e confundi-me. Pedro saiu de casa essa noite, indo para a casa de um amigo.
Sofia, no meio do caos, sentiu o mundo desabar. Os pais separando-se. Por um velho amigo. Confrontou Miguel. É por mim? Por seres gay e teres uma filha. Miguel negou veementemente. Nunca. Tu és a luz da minha vida. Abraçaram-se, chorando. Sofia decidiu agir, ligou para João. Deixa o meu pai em paz. Ele escolheu o Pedro. João, arrependido, voltou a Lisboa para se desculpar. Encontrou Pedro numa praça, por acaso. Eu amo Miguel desde sempre, mas vejo que ele vos ama mais. Pedro, ainda magoado, ouviu. O passado não apaga o presente. Mas algo mudou, compreensão mútua entre dois homens que amavam mesmo. O bullying na escola piorara com os rumores. Sofia isolou-se novamente. Miguel, destruído pela culpa, decidiu confrontar tudo. Marcou uma assembleia com pais e alunos, expondo o preconceito. A minha família é como qualquer outra. Amor é amor. João, reintegrado graças à pressão, apoiou publicamente. A reconciliação com Pedro veio devagar. Noites de conversas profundas, recordando por que se apaixonaram. O João é fantasma. Tu és real. Pedro voltou para casa. Miguel jurou lealdade eterna. Mas um twist, João revelou um segredo maior. A Laura, a minha filha no Brasil, ela quer vir viver comigo. E precisa de uma família estável. Olhou para Miguel. Talvez possamos ser amigos, ajudar-nos mutuamente. A tensão emocional atingia o pico, perdão, redenção, mas com sombras do desejo não resolvido. A vida parecia estabilizar, mas as feridas internas sangravam. Miguel acordava suado, sonhando com João. Pedro fingia normalidade, mas os olhares evasivos traíam desconfiança. Sofia, a mais afetada, mergulhava nos estudos, evitando festas. Não quero mais drama por causa de vocês. As palavras dela cortavam fundo. João, reintegrado, mantinha distância profissional, mas os encontros inevitáveis na escola reacendiam faíscas. Uma tarde, ajudando Sofia com um projeto sobre diversidade, João confidenciou: o teu pai salvou-me, sabes? Na universidade, ele foi o primeiro a aceitar-me como sou. Sofia contou a Miguel, sem saber o impacto. Miguel procurou terapia, sozinho. Tenho medo de perder tudo por um fantasma. A terapeuta, compreensiva, falou de conflitos não resolvidos. Portugal era progressiva, mas internamente, muitos gays carregavam traumas da ditadura, do silêncio forçado. Pedro, por sua vez, questionava-se. Amava Miguel profundamente, mas o segredo abalara a confiança. Num jantar romântico à beira-tejo, confessou: sinto-me insuficiente. Miguel chorou. Tu és tudo. O João foi erro de juventude. Reconectaram-se emocionalmente, mas a paixão física demorou a voltar. Na escola, um novo conflito. O pai de Tiago, conservador, organizou petição contra propaganda LGBT. O diretor vacilou. Miguel e João uniram forças novamente, com Pedro. Uma manifestação pacífica à porta da escola, com cartazes: amor não tem género. Sofia liderou os alunos aliados. A mídia local cobriu, elogiando a coragem. João anunciou: Laura chegava do Brasil. Uma adolescente de 16 anos, confusa com a separação dos pais. Precisa de amigos. Sofia ofereceu-se. As duas raparigas ligaram-se rapidamente, partilhando experiências de famílias diferentes. Mas o drama escalou quando João sofreu um acidente de carro leve, indo para o Porto buscar Laura. Miguel correu para o hospital, Pedro ao lado. No quarto, João murmurou: sempre te amei. Pedro ouviu. A tensão explodiu no corredor. Basta. Escolhe, Miguel. Pedro gritou, lágrimas nos olhos. Miguel, destruído, escolheu Pedro. Tu és a minha família. João aceitou, dolorosamente. Então serei só amigo. Laura chegou, trazendo frescura. As famílias uniram-se em apoio mútuo, sem romance. Sofia e Laura tornaram-se inseparáveis, defendendo-se mutuamente na escola. O preconceito diminuiu com a visibilidade.
Tiago pediu desculpas, influenciado pela mudança. Miguel refletia, o regresso de João fora teste, fortalecendo o amor verdadeiro. A paz parecia conquistada, mas conflitos internos persistiam. Miguel lutava com arrependimento, e se magoara João desnecessariamente. Pedro, apesar do perdão, carregava insegurança. E se ele voltar a aparecer? Sofia florescia com Laura, mas temia recaídas. Um evento escolar sobre diversidade convidou as famílias. Miguel, Pedro e João subiram ao palco, partilhando histórias. A plateia aplaudiu, mas nos bastidores, João confessou a Miguel: "Vou mudar-me para Coimbra." Distância ajuda. O adeus foi doloroso, um abraço longo que Pedro viu, compreendendo. Laura decidiu ficar com o pai em Lisboa temporariamente. As raparigas fortaleceram a amizade, criando um grupo anti-bullying. Pedro e Miguel renovaram votos numa cerimónia íntima, só com Sofia. Para sempre, apesar dos fantasmas. A emoção foi avassaladora. Mas um twist, uma carta antiga de João, encontrada por Sofia numa caixa velha de Miguel. Revelava que, anos atrás, João quisera ficar, mas Miguel, assustado, sugerira a partida. A culpa invertida consumiu Miguel. Confrontou o passado internamente: "Fui eu o covarde." Contou a Pedro tudo. A transparência curou feridas profundas. A família emergiu mais forte. Sofia, agora confiante, defendeu uma colega trans na escola, inspirada nos pais. João, de longe, enviou mensagem: "Encontrei alguém. Obrigado por me libertares." O amor verdadeiro prevaleceu, mas com cicatrizes que lembravam a fragilidade humana. Anos depois, olhando o tejo do apartamento, Miguel segurava a mão de Pedro. Sofia, universitária, visitava com Laura, agora namorada. "Vocês passaram por tanto por mim." Lágrimas de gratidão. O passado com João ensinara: amor requer coragem diária contra preconceitos internos e externos. Portugal mudara, mas histórias como a deles pavimentavam o caminho. Miguel beijou Pedro, o coração finalmente em paz. A filha abraçou-os. Família unida, amor eterno. Mas no fundo, Miguel sabia: segredos quebrados curam, mas deixam marcas de crescimento. A vida seguia, dramática e bela, como o fado que ecoava nas ruas de Lisboa.